Programa Mercado e Ação retorna agora recebendo Alcebiades Santini, nosso parceiro de vários programas e que continuará conosco por muitos ainda. Com certeza. Santini, conselheiro da Agergs, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Santini, antes de conversar contigo, vamos à nossa chamada de referente a crianças que estão desaparecidas. Aliás, até um fato bastante gostoso, nós recebemos a informação através da polícia do DECA de que uma das crianças que foi recuperada, aliás, ela acabou voltando espontaneamente para casa porque ela assistiu a sua imagem no nosso programa. Estávamos com a audiência, inclusive com essa criança que está desaparecida. Ela ficou um pouco assustada com a repercussão e retornou para sua casa. Ponto para a sociedade. Coisa boa, né? Muito bom para ela, a criança, para a família e para a sociedade. Exatamente. Muito bom. Parabéns. E hoje nós estamos mostrando, você está vendo na tela aí, a imagem de David Aguiar Delgado. Esse menino tem 13 anos, sumiu no dia 27, desapareceu no dia 27 de agosto, mora no bairro Cristal, aqui em Porto Alegre. Ele desapareceu de casa e não foi mais visto. Então, nesse momento, não existe nenhuma notícia dele. Você pode entrar em contato com o DECA, que é a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, no telefone 0800 64 26 400, 5121315731 ou 5184646960. Lá o pessoal extremamente competente vai ter toda a condição de orientar. Mas se você tiver qualquer informação, mesmo de outra ou situações de risco, pode ligar para lá. E voltamos ao nosso entrevistado, relembrando que o nosso programa você pode assistir caso você esteja viajando ou qualquer coisa fora de Porto Alegre, você pode assistir pelo site poatv.net. Assiste online, Santini. O que é a tecnologia, né? É. Santini, o CDC fez 25 anos agora, Código de Defesa do Consumidor. Pois é, Luiz Antônio. Primeiro, é uma vitória da sociedade, né? É uma vitória da sociedade. Primeiro, um prazer também estar retornando a esse programa, Mercado e Ação, e falar um pouquinho do código que fez as bodas de prata, né, 25 anos. A gente tem comentado que foi uma das leis, né, é uma das leis que pegou, porque lamentavelmente ainda no Brasil tem leis que pegam e outras que não pegam, mas essa é o que tem o maior extensão, digamos assim, cultural e pedagógica para o consumidor e fornecedor. É uma das leis que é parâmetro e é modelo para o mundo na relação de consumo. Isso aconteceu dia 11 de setembro de 2015, lamentavelmente coincide com uma data meia trágica, aliás, meia não, muito trágica para o mundo. A tragédia que coincidiu com essa data, com essa o código anterior. Exatamente, ele veio muito prematuramente, em 1990. E o que traz de bom, né? Conquista, desafios e expectativa? Primeiro, conquista, eu acho que é a grande lei do cidadão brasileiro. Não tem a menor dúvida que é uma lei, ela empoderou o consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação de consumo. Ela deu poderes, ela educou o consumidor, não o suficiente, mas está educando. Mas é um processo lento, né? Processo lento. Por isso que temos processo que ainda precisa da punição muito para entrar para entrar de verdade na cabeça das pessoas. E fornecedores, na época que surgiu, a maioria dos fornecedores achavam e afirmavam que era uma lei para quebrar a indústria e o comércio. Pelo contrário, ela fortaleceu o bom fornecedor em todo sentido e deu, né, condições de criar uma relação, um respeito e um tratamento digno ao principal aliado do negócio, que é o consumidor. Sim, o maior aliado de um fornecedor é o consumidor. E quanto mais equilibrada essa relação estiver, e mais respeitosa e digna, ela vai ser. Melhor para os dois. Eu digo o seguinte, lamentavelmente, é minoria, mas tem alguns fornecedores que detestam consumidores. Lamentavelmente. Porque tratam mal, não dão informação, ou fazem uma publicidade enganosa, levanta uma expectativa, aproveita-se da ignorância. Mas falasse uma coisa, a propaganda enganosa. Metade da propaganda enganosa, ela oferece vantagens excessivas, né? Com certeza. O atrativo da propaganda enganosa é uma vantagem excessiva que o mercado não pratica. Isso. Ou informação insuficiente para que o consumidor... Mas vamos partir dessa, em que a vantagem é excessiva. Diz que a confusão,
a fraude ocorre sempre quando dois querem levar vantagem. Exatamente. Então, tem uma parcela de culpa também do consumidor, não é só do fornecedor. Eu tenho dito isso até publicamente. Eu digo que tem anjinhos e bandidos dos dois lados, do consumidor e do fornecedor. E uma outra máxima que eu gosto diz que o ser humano e o agente econômico, ele pode ser tratado pelo amor ou pela dor. Quando não há respeito, a gente aplica a dor, né? E sem dó e sem piedade. Agora, é importante dizer o seguinte, para o consumidor, primeiro, seja um consumidor consciente e responsável. Segundo, não acredita em oferta milagrosa. É enganação e é golpe. Não existe. Não existe isso aí. Não existe almoço de graça. Essa é a grande máxima. É verdade. Então, é o seguinte, o consumidor tem que cada vez mais fazer umas perguntas essenciais no adquirir um produto e serviço. Aquele produto ou serviço é essencial e é necessário? Sim. Tem que ser comprado agora? Sim. Eu tenho condições de pagar à vista? Sim. Então, compra. Caso contrário, protela. Então, não é um produto ou serviço que precisa ser adquirido imediatamente. Essa tua dica, ela vem muito de encontro com a época que nós estamos vivendo agora, que estamos numa época recessiva, uma época com bastante dificuldade, com perda de desemprego. Enfim, não vamos analisar os méritos e os motivos. Mas nós temos também aqui no Estado uma situação muito particular, que são os salários que estão sendo parcelados e as pessoas acabam com isso se tornando inadimplente em muitas das suas obrigações, dos seus comprometimentos. Como é que fica a situação dessas pessoas nessas relações de consumo? Bom, cabe apenas a tolerância do fornecedor? Eu diria o seguinte, em qualquer relação de consumo existe um contrato que vincula o fornecedor ao consumidor, de uma forma tácita ou não. Mas, de qualquer forma, existe um contrato. E, nesse contrato, quando a gente busca crédito, a gente tem que conhecer antecipadamente o conteúdo desse contrato para ver se não existe cláusulas abusivas. E não pode ter uma penalidade para uma das partes e não ter para a outra. Então, isso já caracteriza uma cláusula abusiva. No caso da situação, primeiro, crise econômica e uma série de outras crises que o Brasil vive. Mas vamos ficar na crise econômica. No caso do Rio Grande do Sul, agregado ao parcelamento do salário. Sem dinheiro não existe praticamente um incremento na relação de consumo. Pelo contrário, há uma retração porque a pessoa não consegue pagar o básico, que é o condomínio, é o aluguel, é a conta da água e da luz. O que o Ministério Público e a Defensoria Pública está fazendo com os representantes de fornecedor? É tentar ajustar uma data, alterando essa cláusula contratual específica da data do vencimento de uma prestação, seja de água, energia ou telecomunicações, para que coincide com o último pagamento, por exemplo, do salário parcelado, no caso do Rio Grande do Sul. Isso é possível. Na relação de consumo, não houve culpa do consumidor pelo atraso, mas muitas multas são imposição até de lei. Enfim, pega uma conta de água, uma conta de luz, um condomínio, uma coisa qualquer contratada, mas a culpa não foi dele. Existe um culpado, efetivamente, que foi o atraso dos salários. Não vamos entrar de novo na discussão dos motivos, mas o Estado atrasou. O patrão não pagou. Ele pode ser responsabilizado em algum tipo de ação para que seja ressarcido ao consumidor desse dano? Bom, em primeira regra, a relação de consumo é entre um consumidor e um fornecedor. Neste caso, ele tem normas legais, tem contrato, etc., ele tem que cumprir. Caso contrário, tem penalidade. Tem o juro demora, né, e tem outras multas decorrentes desse contrato. Então, ele tem uma obrigação direta com o fornecedor. Agora, o atraso do pagamento ou não cumprimento do pagamento em data definida e acertada entre as partes não foi culpa dele e é verdadeiro. O que ele pode fazer através, talvez, de uma ação coletiva individual, que são ações no Poder Judiciário de longa duração, em tese, é responsabilizar o seu patrão. Isso sim. Agora, recomendo, primeiro, quem está nessa situação tenta buscar uma solução individual, juntamente com o seu fornecedor. Digamos, junto à Corsan, junto à CS, se for o caso de Porto Alegre,
telecomunicações, porque há uma margem, né, de tu negociar e alterar a data de vencimento desse compromisso. Pode haver uma tolerância? Pode. E aí, no caso do condomínio, o condomínio já estabelece de cara uma multa por atraso de 2%. Né? Então, também recomenda uma convenção do condomínio a adaptar uma situação atípica, né? Que espera que seja passageira. Mas, em tese, ninguém isenta o consumidor. Uma assembleia pode minimizar essa situação? Pode. No caso do condomínio, a assembleia é soberana e ela pode determinar uma situação atípica, né? Ou abrindo precedente para considerar aquele consumidor que está numa situação delicada. Santini, que tipo de serviços ou de circunstâncias o consumidor pode ficar devendo? Não deveria, mas que as circunstâncias assim o obriguem, por exemplo, água, luz, que não vai ser cortado. Bom, existe alguma coisa nesse sentido? Todos esses são serviços essenciais e são proibida a descontinuidade de serviço. Água, luz, comunicação, provavelmente, né? Mas isso aí, principalmente, são serviços que são concedidos, a maioria dos casos, né? É uma obrigação do Estado, mas a exploração é através de uma iniciativa privada, por um agente econômico, através de concessão. Nesses casos, teria que examinar caso a caso. Tem situações, por exemplo, por uma crise na saúde financeira de uma família. E tem lá a energia elétrica que é essencial para a manutenção, por exemplo, de um tratamento médico de um dos familiares. Não é genérico. Não é genérico. Então, nesse caso, recomenda-se que primeiro o titular da conta vá até o seu fornecedor e tenta negociar. Normalmente, no campo administrativo, não vai obter êxito. E aí, sim, recomenda-se ir para o Poder Judiciário. Preventivamente. Preventivamente. E aí, se o consumidor não tem, já ele está numa situação delicada, ele pode buscar o apoio, assessoria jurídica da Defensoria Pública. Nós estamos nos aproximando do final. Então, há uma última pergunta que eu acho que é extremamente importante. As dívidas também vão se acumular, principalmente em cartão de crédito, saldo negativo de banco, e aí os juros não são 2% ao mês, não são 3% ao mês e não são 10% ao mês, são superiores. O que fazer? Primeiro, uma recomendação essencial para o consumidor: não gaste mais do que você ganha. Já gastou? Nunca. Não, tudo bem, já gastou. Então, nós, lamentavelmente, não administramos bem o nosso orçamento. É importante que ele primeiro tenha uma consciência que ele ultrapassou. Primeiro passo, negociar com o seu fornecedor. Negociar e buscar uma nova conciliação dessa dívida, mais parcelada dentro da capacidade financeira que ele tem. Trocar, pagar sempre cartão de crédito, cheque especial, etc., para empréstimo pessoais. Isso é um juro menor. E, caso contrário, se ele teve um acidente de percurso, ele entra com uma ação no Poder Judiciário e peça uma negociação, tendo em vista que há cobranças e juros abusivos e taxa abusiva nessa relação de consumo. Santini, nosso tempo encerrou. Super bom te receber aqui. Muito obrigado. Tu é da casa e vai voltar muito ainda. Agradecemos a sua audiência e ficamos por aqui.